Bom, pessoal, essa é a aula 1 do curso online Churrasco do Netão. Vamos começar falando sobre alguns utensílios que mais são deixados de lado quando a gente pensa em um churrasco. Quando a gente pensa em um churrasco, a gente pensa em churrasqueira, tábua, faca, grelha e por aí vai. Mas a gente esquece que tem alguns outros utensílios que vão facilitar muito a nossa vida na hora do churrasco. E alguns deles são esses aqui. Aqui a gente tem um chichador ou espalha-brasas, existem vários nomes para essa ferramenta aqui no mercado, e essa ferramenta aqui é de muita valia no churrasco. Com essa ferramenta aqui, a gente consegue movimentar a brasa com facilidade na nossa churrasqueira, puxando para debaixo da nossa carne apenas a brasa viva, que é onde a gente vai fazer o nosso churrasco. Essa ferramenta aqui é muito importante para o nosso churrasco. Geralmente o pessoal adapta com um pedaço de espeto e por aí vai. Se você conseguir encontrar uma ferramenta dessa, vai ser muito mais prático, muito melhor para você fazer o seu churrasco. Existem também versões que aqui é uma espécie de uma pazinha, não tem problema nenhum, vai te dar o mesmo resultado, tá bom? Falamos em pazinha, então também temos aqui uma pazinha propriamente dita. Essa pazinha aqui também facilita muito, principalmente quando você está com a sua brasa já no final, você precisa alimentar a churrasqueira, você abandonou a churrasqueira por muito tempo, você deu aquela descontraída, quando você volta você tem muito pouca brasa, você coloca carvão novo na sua churrasqueira e pode utilizar essa pá aqui para facilitar você colocar a brasa em cima do carvão, que vai fazer aquele carvão novo começar a virar brasa com mais rapidez. Se você não tiver essa daqui já vai te ajudar bastante, mas é mais uma ferramenta que pode te auxiliar. Uma ferramenta fundamental é o raspador de grelha. Isso aqui é de muita valia no churrasco. Quando você começa a fazer seu churrasco, a grelha começa a ficar suja e com o tempo, com o excesso de calor chegando na sua grelha, começa a dar um gosto amargo, um gosto ruim para a sua carne. Então, nos intervalos entre uma carne e outra, quando você vê que a sua churrasqueira está muito suja, você dá uma raspada com um raspador que você consegue deixar essa grelha ideal para o churrasco, tirando aquela crosta que vai amargar a sua carne. E também tem vários formatos disso aqui no mercado, tem maiores, tem menores e por aí vai. Agora, chegam num ponto que eu acho que é fundamental, que são as pinças, os pegadores. Aqui no Brasil, a gente ainda tem o costume de utilizar garfos para fazer churrasco. E pessoal, churrasco de qualidade a gente faz com pegadores. Por quê? Cada vez que você movimenta a sua carne com garfo, você está criando pontos de perca de suculência. E quando a gente faz um churrasco de carne de qualidade, o que a gente precisa é manter a suculência dessa carne. Essa é a nossa maior obrigação a fazer no churrasco, manter a suculência da carne. Se você utiliza garfos, você vai perder boa parte da suculência. Então, pegadores são muito importantes para um churrasco de qualidade, para um churrasco perfeito. E agora eu vou falar também para vocês sobre tábuas. É muito importante a utilização de tábuas no churrasco. Primeiro, se você cortar a carne em cima de um prato, em cima da pedra, da sua pia, seja lá onde for, e não seja um local adequado para você estar cortando a carne, você vai começar a tirar o fio, como a gente fala no popular, cegar a sua faca. E eu recomendo sempre que você tenha no mínimo 2 tábuas na sua casa. Por quê? Todo ambiente tem bactérias e aquela carne que a gente vai fazer o churrasco também tem bactérias. Quando você coloca ela em cima da tábua, você passa um número de bactérias para essa tábua. Quando você leva essa carne para a grelha, você mata boa parte dessas bactérias. Porém, se você coloca de volta nessa tábua, você está jogando bactérias de volta nessa carne. Então, o ideal é que você tenha 2 tábuas, uma para carne crua e uma para carne grelhada. Você também pode ter apenas uma tábua e lavar essa tábua no intervalo. Coloca a carne crua antes de ir para a churrasqueira, lava ela, bem lavada, grelha a carne, utiliza ela. Mas você tendo 2 tábuas, você vai ter bem menos trabalho e não vai ter que estar preocupado se a tábua está lavada ou não a todo momento. No nosso curso aqui, a gente também vai utilizar termômetros. O termômetro é muito bacana para você acertar o ponto da carne. E a gente vai passar para vocês a temperatura interna correta de cada ponto da carne. Eu vou falar isso para vocês mais para frente, mas a gente também hoje vai utilizar termômetro. Termômetro não é muito caro, tem de várias marcas, tem termômetros a partir de R$20. Se você puder comprar um,
você vai conseguir chegar na perfeição do ponto da sua carne. Aqui no nosso curso a gente vai utilizar um termômetro de espetar, um termômetro que a gente vai enfiar na carne, e um termômetro infravermelho, mas esse termômetro aqui não tem necessidade de você ter na sua casa, é só para a gente conseguir passar algumas informações mais técnicas. Esse aqui é legal vocês comprarem e ter aí na sua casa. Agora vamos falar sobre grelhas e churrasqueiras. Aqui no Brasil a gente tem o costume de utilizar essa grelha aqui, que a gente chama de grelha moedinha, porque ela tem esse formato redondo e parece que foi feito em cima de algumas moedas. O que acontece? Essa grelha aqui acaba envergando conforme a gente joga muito calor nela e ela tem uma péssima dissipação de calor. Então a gente não chega com o calor da mesma forma que a gente chega na barra chata ou na grelha tipo argentina, por exemplo. Além de que quando a gente grelha uma carne em cima dessa grelha, a marcação dessa carne, aquela crostinha de melar que a gente faz, que a gente vai falar daqui a pouco, fica muito feia. E a gente acaba comendo sempre primeiro com os olhos. Então essa grelha aqui não é a mais indicada para a gente fazer o nosso churrasco de qualidade. Você pode utilizar essa grelha aqui para fazer o segundo andar da sua churrasqueira aí na sua casa, caso você não queira se desfazer dessa grelha aqui. Mas para grelhar a carne, fazer uma boa reação de melar, deixar essa carne com um aspecto bonito, essa grelha aqui não é indicada. Saindo dessa grelha aqui, a gente vai falar da grelha tipo uruguaia. A grelha tipo uruguaia é uma grelha como essa daqui, com barras cilíndricas. São espécies de varetas aqui. É uma grelha muito boa também, mas recomendo a vocês utilizarem grelhas de barra chata ou grelha tipo argentina. Por quê? A grelha de barra chata tem uma boa área de contato com a carne, então vai te fazer uma boa reação de melar. A gente vai falar da reação de melar lá pra frente, mas eu já vou falar um pouquinho aqui agora para vocês. Quando essa grelha de barra chata recebe calor, ela fica bem quente. E quando a gente coloca a nossa carne em cima dela, toda a área de contato dessa grelha vai fazer uma boa reação de melar. Você vai ter mais reação de melar na área de contato da grelha do que nos vãos. Como essa tem uma boa área de contato, você vai ter ainda mais reação de melar. Recomendo muito esse tipo de grelha aqui para quem pretende fazer churrasco profissionalmente, porque é uma grelha que vai ficar bem quente. Essa grelha argentina é uma grelha em formato de V, como você pode observar aqui. Quando você coloca a carne em cima dessa grelha, a gordura excedente escorre e cai em uma canaleta. Quando você tem churrasqueiras muito pequenas, é a grelha mais indicada. Por quê? Porque vai cair pouca gordura na sua brasa e vai levantar pouco fogo. Quando a gente está numa churrasqueira grande, uma churrasqueira profissional, e começa a subir labaredas da nossa churrasqueira, a gente simplesmente move a nossa carne e coloca essa carne onde não tem chamas. Quando você está com uma churrasqueira muito pequena, é difícil de você tirar a carne do fogo na sua grelha, porque quase que toda ela começa a pegar fogo. Então a grelha argentina, por evitar que boa parte da gordura caia na brasa, vai te ajudar muito a não levantar fogo na sua churrasqueira. Já vou aproveitar para comentar com vocês sobre os materiais das nossas grelhas. A gente tem basicamente grelhas de ferro fundido, aço carbono e aço inox. A grelha de ferro fundido é uma grelha que exige uma maior manutenção, porém é uma grelha que esquenta bastante e você consegue fazer uma boa reação de melar sem subir muito o ponto da carne. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente de novo, mas é uma grelha muito bacana. As grelhas de ferro fundido têm a vantagem de segurar muito bem o calor, ou seja, quando você coloca a carne em cima dela, ela perde muito pouca temperatura. Tem a limpeza muito próxima à limpeza da grelha de aço carbono, é até um pouquinho mais fácil de manter elas limpas. Porém, a desvantagem dela é que é muito difícil de achar essa grelha sob medida no mercado. Por isso que até aqui no meu espaço eu não utilizo as grelhas de ferro fundido, mas são grelhas de alta qualidade, ajudam a fazer uma boa reação de melar e tem uma boa durabilidade. As grelhas de inox também são muito boas, só recomendo que a sua grelha de inox não seja muito fininha, que seja de uma chapa um pouco mais grossa. Porque se a sua grelha de inox for muito fininha, muito provavelmente vai subir fogo em cima da sua grelha. E vai ser mais difícil ainda de você controlar, você vai ter que tirar a carne da churrasqueira, esperar esse fogo baixar, para depois voltar a fazer seu churrasco. Então, em uma grelha de inox, procure sempre uma chapa um pouquinho mais grossa. Aqui eu tenho uma grelha de inox que você pode levar para qualquer churrasqueira. Uma grelha de inox com cabos, tá? É o mesmo sistema dessa daqui, porém
com cabos para você levar para qualquer churrasqueira. Nossa grelha tipo Uruguai aqui, que no caso eu uso para o segundo e terceiro andar da nossa churrasqueira, é uma grelha de inox também, 304. O inox 304 é um inox um pouquinho melhor e é o inox mais indicado para você utilizar nas suas grelhas. E aqui a gente tem grelhas de aço carbono. Tanto a nossa grelha argentina aqui, quanto a nossa grelha de barra chata, são grelhas de aço carbono. São grelhas de fácil manutenção e são grelhas que seguram bem o calor. Ou seja, quando a gente coloca a carne em cima da nossa grelha, ela não tem uma perda de temperatura muito grande e continua bastante quente. O ideal para a gente fazer o nosso churrasco, pois churrasco a gente faz em temperaturas altas. Então, a grelha de aço carbono é muito bacana para você ter na sua casa ou até para você trabalhar com ela profissionalmente. A única desvantagem das grelhas argentinas no geral é que você tem uma maior dificuldade para lavar elas, para limpar elas. A grelha de barra chata, como ela é lisa, você com uma esponjinha você consegue limpar ela com facilidade. Esponjinha, água e sabão neutro. Já as grelhas tipo argentina, você vai ter um pouco mais de dificuldade para lavar elas só com uma esponjinha e sabão neutro. Muito provavelmente você vai precisar de um desengordurante para fazer a remoção de toda aquela crosta de gordura, todo aquele resíduo que ficou nas suas grelhas. Uma outra dica é você utilizar vinagre no final do seu churrasco para fazer a limpeza das grelhas. Com as grelhas ainda mornas, você passa um pouco de vinagre nas suas grelhas e o vinagre ajuda a amolecer aquela crosta de gordura e facilita a remoção de toda a gordura das suas grelhas. A dica é fazer isso com ela ainda morna. Já aproveitando que eu já estou aqui na frente da minha churrasqueira, que no caso a gente chama ela de uma parrilha, eu vou falar para vocês um pouco sobre o segundo e o terceiro andares aqui da minha churrasqueira. Eu vou até pegar uma trena aqui para mostrar para vocês. Aqui o meu segundo andar, ele tem 27 centímetros de distância da primeira grelha. E aqui eu também tenho o segundo andar, que é muito pouco utilizado, que tem 51 centímetros da nossa grelha. Na verdade, para a maioria dos cortes que a gente faz, a gente utiliza apenas o segundo andar. Esse terceiro andar a gente geralmente utiliza só no final do churrasco, quando a gente já selou as carnes e percebe que os nossos convidados não estão mais com fome, não estão mais com vontade de comer carne, e se a gente colocar no segundo andar, ele vai acertar o ponto de uma maneira muito rápida, e ou a gente vai tirar a carne da churrasqueira e ela vai ficar fria, ou vai passar o ponto. Então a gente coloca ela no terceiro andar, para demorar mais para subir o ponto e dar tempo do pessoal ficar com vontade, com fome de novo. Você deve ter reparado que a gente não falou em espeto. Sim, eu não utilizo espetos para fazer o churrasco, porque hoje no Brasil a gente já tem uma qualidade de carne muito melhor. E a gente utilizava o espeto para quê antigamente? Para poder fazer essa carne assar mais devagar. A gente deixava essa carne com 40, 50 centímetros da brasa para ela ir assando devagar, e conforme ela fosse assando lentamente, ela ficasse mais macia. Hoje, como a gente tem carne de qualidade, e vou dar a dica dos melhores cortes no churrasco para vocês na aula 2, a gente prepara essa carne mais perto da brasa, porque a gente consegue preparar essa carne de maneira rápida, com alta temperatura, extraindo todo o sabor da carne e preservando a suculência. Então, para isso, a gente hoje usa uma grelha muito próxima da brasa. Essa grelha aqui tem aproximadamente 12 centímetros do fundo da minha churrasqueira. É claro, essa é uma churrasqueira de uso profissional. Caso você esteja fazendo esse curso simplesmente para melhorar o churrasco que você faz aí na sua casa, com os seus amigos, eu recomendo que você coloque as suas grelhas com 20, 22 centímetros de altura aproximadamente. Por quê? Quando você vai fazer um churrasco na sua casa, para os seus convidados, você vai interagir com eles, você vai tomar uma cervejinha, você vai relaxar. Com uma grelha tão próxima à brasa, você tem que ficar cuidando todo o tempo da carne, porque senão ela vai queimar, porque realmente aqui fica muito rápido. Na sua casa, para você ter um pouco mais de tempo de lazer, você faz aí uma grelha com 20, 22 centímetros de altura da sua brasa, que você vai ter uma altura muito bacana. A nossa grelha argentina aqui começa com aproximadamente 13 centímetros e no final ela termina com 17 centímetros. A grelha argentina deve ter essa inclinação, no fundo mais alta do que na frente, porque se ela for reta, a gordura não vai escorrer para essa canaleta. Então ela precisa dessa inclinação para que toda a gordura excedente
caia aqui no coletor de gordura. E se o fundo da sua churrasqueira for muito profundo, o que a gente pode fazer para consertar isso? Aqui a gente tem a base de uma churrasqueira convencional, de uma churrasqueira residencial que é mais profunda, aproximadamente 26 centímetros de altura. Com a grelha, ela vai para 30 centímetros de altura, o que já é muito alta para você grelhar a sua carne. E aqui no nosso curso a gente vai falar sobre carnes grelhadas. E o que você pode fazer para resolver isso? Colocar tijolos refratários no fundo da sua churrasqueira. A gente inclusive trouxe alguns aqui para fazer essa demonstração. E a gente vai colocar tijolos refratários no fundo da nossa churrasqueira, que nada mais é um material que já são geralmente feitas os fundos das churrasqueiras. E a gente começa a deixar o nosso fundo da churrasqueira mais próximo da grelha. No caso aqui, eu colocaria 2, vamos colocar aqui a nossa trena e a gente está com 19 centímetros do fundo da nossa churrasqueira para a nossa grelha, o que está muito próximo do ideal para você fazer um churrasco aí na sua casa. Uma altura muito boa. Caso a sua churrasqueira seja de uso exclusivo seu, esteja na sua casa ou no seu apartamento, você pode cimentar esses tijolos refratários no fundo da sua churrasqueira e deixar ela preparada para sempre fazer um churrasco na altura perfeita. Agora, se você utiliza uma churrasqueira comunitária de um clube, um condomínio, você pode levar os tijolos refratários, preenche o fundo da sua churrasqueira e quando acabar o churrasco, você remove os tijolos refratários para utilizá-los num próximo churrasco. Voltando aqui para nossa parrilha, aqui a gente tem uma firebox, uma caixa de fogo. E é aqui onde nós colocamos o carvão e botamos fogo nesse carvão. Após esse carvão pegar fogo, ele vai virar brasas e a gente vai cutucar com aquela ferramenta que mostrei para vocês, o chichador, essa brasa e vão cair pedaços de brasa vivas aqui embaixo. Daqui a gente puxa ele para debaixo da nossa grelha e faz um bom churrasco sempre com brasa bem forte e bem quente. Você pode fazer uma firebox pequena para sua churrasqueira com 20 centímetros, 30 de largura. Essa daqui tem aproximadamente 40. Ou caso a sua churrasqueira seja muito pequena, como por exemplo essa daqui, o que você vai fazer? Sempre alimentar o carvão pelo mesmo lado e trabalhar do outro lado apenas com brasa viva. E a gente vai mostrar isso para vocês lá na aula 3 de como utilizar melhor esses dois equipamentos. Agora vamos falar um pouco sobre as facas para o churrasco. Muitas pessoas têm muita dificuldade na hora de escolher uma faca para o churrasco. Eu vou tentar ajudar vocês em qual faca comprar. Para carnes cruas, nós costumamos utilizar essas facas aqui, que são as famosas facas de cabo branco. São facas de uso profissional e cada uma tem o seu uso específico. Essa faca um pouco maior, a gente chama ela de faca de açougueiro e a gente usa ela geralmente para cortar steaks, para cortar bifes e por aí vai. Essa faca aqui é uma faca que a gente chama de faca de chefe. A grande diferença dessa faca aqui para essa daqui é aqui no final. Essa faca aqui a gente não encosta ao final da lâmina na tábua quando a gente apoia ela por inteiro. Já essa daqui, a gente apoia essa faca por inteiro aqui no final. O que facilita muito quando você vai preparar acompanhamentos para o seu churrasco. É uma faca muito boa para picar. Mas é uma faca que também pode ser utilizado para filetar, para fatiar bifes e por aí vai. Essa daqui é uma faca que a gente chama de faca de desossa. Essa faca aqui tem uma lâmina flexível, o que ajuda muito a manipulação quando a gente vai retirar ossos da carne ou quando a gente vai retirar aquela membraninha, aquela fibra, aquele colágeno da carne. Depois eu tenho aqui uma faca estriada, que é uma faca muito bacana também, no formato de faca do chefe, ou seja, não tem a ponta do cabo aqui e apoia até o final na nossa tábua, porém estriada. É uma faca muito bacana. Essas estrias ajudam a que a carne não grude na lâmina, tanto quando você está cortando carne crua, quando você está cortando carne grelhada. Aqui a gente tem um exemplo de uma faca forjada. É uma faca que vai com a lâmina até o final do cabo. Essas facas são muito boas por terem uma durabilidade muito grande. E aqui eu tenho também uma faca artesanal, também forjada, que vai com a lâmina até o final do cabo. As facas artesanais,
tendem a ter um fio que dura muito mais tempo, ou seja, ela demora mais para ficar cega, e tendem também a ser facas que têm uma durabilidade maior. Porém, a desvantagem é que elas costumam ser um pouco mais caras do que as outras. Algumas facas têm a lâmina mais grossa e outras facas têm a lâmina mais fina. Eu particularmente prefiro a faca com a lâmina mais fina e muitas pessoas também preferem a faca com a lâmina mais grossa. A lâmina mais grossa ela te facilita na questão do fio. A lâmina mais grossa tende a demorar mais para ficar cega. Porém, quando você trabalha muitas horas com a faca na mão, a lâmina grossa começa a te atrapalhar porque ela costuma ser uma faca muito mais pesada. Você cortar 2, 3 steaks ali, um churrasquinho de 1 hora de vez em quando, não faz tanta diferença. Agora, quando você faz muito churrasco, sempre trabalha com a faca na mão por grandes períodos de tempo, isso começa a fazer muita diferença. O que eu recomendo para você? Primeiro, definir se você gosta de uma faca de lâmina grossa ou de lâmina fina. Isso só tem um jeito. Pega a faca na mão, balança ela, mexe para um lado para o outro, e ver qual peso de faca você gosta mais. Se você tiver a oportunidade, passa ela numa carne para sentir também. Segunda dica que eu dou para vocês, tenha uma faca multiuso. O que é uma faca multiuso? Uma faca com lâminas entre 10 e 12 polegadas. Por quê? Porque ela vai ter um tamanho bom para fatiar a maioria das carnes que você vai preparar. Quando a gente prepara steaks na nossa grelha, eles vêm já com altura ali de 1, 2 dedos, geralmente, e não são muito grandes. Uma faca de 10, 12 polegadas é uma faca muito boa para você fazer esses cortes. Até para cortar uma picanha, uma faca de 10 a 12 polegadas vai ter um tamanho ideal. Uma faca muito pequena como essa, de 8 polegadas, é muito boa para cortes pequenos, como uma bananinha e por aí vai. Mas se você precisa ter apenas uma faca, tem uma faca entre 10 e 12 polegadas. E agora eu vou dar uma terceira dica para vocês. O ideal é que você tenha 2 facas. Da mesma forma que o ideal seria você ter 2 tábuas, o ideal também seria você ter 2 facas para evitar aquele lance da contaminação por bactérias. Aí você utiliza uma faca para carne crua e uma faca para carne grelhada. Caso você só tenha uma faca, toda vez que você cortar uma carne crua com a sua faca, você precisa lavar ela antes de utilizar a mesma faca para carne grelhada, para você não colocar na sua carne grelhada as bactérias que tinham lá na carne crua, ok? E a última dica sobre facas é sempre ter uma chaira por perto. Toda vez que você cortar uma carne, você passa a sua faca na chaira para estar sempre mantendo esse fio da sua faca. Então, a última dica é ter sempre uma chairinha dessa por perto. Bom, pessoal, essa foi a aula 1 do nosso curso online Churrasco do Netão, onde falamos sobre os melhores utensílios do churrasco e também falamos sobre os tipos de grelha para você fazer um ótimo churrasco. E já fica aqui uma dica. De tudo que eu falei, o principal é a utilização de pinças. Essa dica é fundamental. Evite sempre utilizar garfos, perfurar a carne quando você está fazendo o seu churrasco. Até a aula número 2.